da idolatria. E aquele povo, durante 70 anos, esteve sob o jugo dos caldeus e os medo-persas. O remédio foi tão amargo, porém eficaz. Os judeus ficaram curados da idolatria. Vemos que Judá sofreu o castigo porque não se importou com o fim de seu irmão do norte e perseverou na prática abominável do culto aos falsos deuses. Queimavam incenso, ofereciam sacrifício até de vidas humanas. Olha que coisa horrível. Está registrado no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 17 ao 31. Contudo, amados ouvintes, o Senhor, por meio dos profetas, conclamava o povo ao arrependimento desse pecado. E através desses profetas, Deus mostrava a cegueira deles, desses idólatras que não enxergavam a diferença entre o Todo-Poderoso e os ídolos que não podiam ouvir, os ídolos que não podiam falar, ídolos inertes. Está em Salmos 115, versículo 2. Compare esse texto com o de Isaías, capítulo 44, versículo 6 até o 20. Anote os versículos para vocês lerem depois. Então Deus começa a fazer advertência contra os ídolos. São muitas as advertências contidas nas Escrituras contra os ídolos e a idolatria. Nós vemos que até aqui foram focadas dentro do Antigo Testamento. Agora eu quero ir para o Novo Testamento. Nos primórdios da igreja, quando ela nasceu, surgiram inúmeras divergências entre alguns dos seus membros quanto às exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. E alguns dos judaizantes e fariseus entendiam que aqueles deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para se salvar. Vejam. Então, a fim de diminuir toda a dúvida sobre o assunto, o que fizeram os apóstolos e os anciãos da igreja? Eles se reuniram em Jerusalém, sob a direção do Espírito Santo, e eles então resolveram enviar à igreja em Antioquia alguns irmãos idôneos, sábios, entre os quais podemos citar Paulo, Barnabé, Silas e Judas, chamado Barsabás, com a decisão que está registrada no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Essa é a advertência dos apóstolos. Nós podemos ver que Paulo escreve aos irmãos de Corinto advertências contra a idolatria, sacrifícios e oferendas aos ídolos. Marque aí agora, olha, 1 Coríntios 10, versículos 14, 20 e 21. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós, crentes, não podemos participar de festas em homenagem a santos, como por exemplo, São João, São Pedro, Cosme e Damião. São festas, são datas festivas tradicionais do nosso país que arrastam muitas pessoas que se dizem servas de Deus. Só de você entrar nesta festa, você se alimentar de comidas nesta festa, você está participando de festas pagãs. E os que tomam parte nessas festividades se contaminam. A gente vai se contaminar, provocando a ira de Deus. Eu vou ler para vocês mais um versículo, a 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Outro meio de prática que desagrada a Deus é consultar horóscopos. Não somente horóscopos, mas também cristalologia, cultos aos duendes, gnomos, são práticas idólatras, práticas demonistas. Não devemos nos contaminar com elas. O culto aos anjos também é proibido. Você já participou de algum culto que faz toda adoração e só fala de anjo, anjo, anjo? Temos que tomar cuidado. Leia Colossenses 2, versículo 18. Então atente-se para o que aconselha o apóstolo João.
Eu